Dizem que os opostos se atraem. E foi isso que aconteceu quando Mackenzie Shirilla, a garota popular que vivia a vida como se não houvesse amanhã, conheceu Dominique Russo, o garoto inteligente que tinha um futuro brilhante pela frente. A história dos dois poderia ter tido um final feliz, se não fosse por um acidente de carro no qual Dominique e seu amigo Davion morreram. O que ninguém imaginava é que o que parecia ser uma nova tragédia era na verdade uma tentativa de assassinato planejada. O caso aconteceu em Strongville, Ohio. Segundo o censo de 2020, a cidade tem um pouco mais de 46 mil habitantes e é um subúrbio de Cleveland. Strongville tem um baixíssimo nível de pobreza, onde apenas 1,6% da população recebe menos de $10,45 por hora. Pouco depois das 6 horas da manhã do dia 31 de julho de 2022, o homem que saiu para correr se deparou com um carro que havia batido contra um prédio. Ele chamou ajuda médica e 3 jovens foram encontrados nas ferragens. Mackenzie Shirilla, de 17 anos, seu namorado, Dominique Russo, de 20 anos, e o amigo do casal, David Flanagan, de 19 anos. Dominique e David morreram no local, enquanto Mackenzie foi levada para um hospital em estado crítico. O acidente virou notícia e a comunidade de Strongville estava bastante chocada com a perda de 2 jovens que tinham a vida toda pela frente. Mas afinal, quem eram os jovens envolvidos no acidente? Mackenzie Shirilla nasceu no dia 2 de agosto de 2004 e era filha do casal John e Natalie Shirilla, e ela tinha uma irmã mais velha chamada Danielle. Seu pai era designer gráfico e sua mãe era dona de casa. Eles levavam uma vida confortável em Strongville. Mackenzie foi descrita como uma garota popular, com muitos amigos e que gostava de frequentar festas e usar as redes sociais. Entretanto, colegas de escola diziam que ela era uma pessoa egoísta e nada responsável, que só se importava com ela mesma. Quando ela entrou no ensino médio, Mackenzie passou a consumir bebida alcoólica e usar drogas, praticava bullying com colegas e cometia atos de vandalismo. Ela, inclusive, já tinha ficha juvenil na polícia por conta desses delitos. Mesmo tendo diversos comportamentos problemáticos, os pais de Mackenzie nunca a repreendiam e sempre deram tudo o que ela queria, incluindo dinheiro, eletrônicos e um carro. Dominique Russo nasceu no dia 24 de setembro de 2001. Ele era filho de Christina e Frank Russo, e ele tinha 6 irmãos. Ele foi descrito como sendo um rapaz muito tranquilo, generoso, que praticava esportes, tirava boas notas e sonhava em trabalhar com música. Após o ensino médio, ele entrou na universidade para estudar produção musical e abriu uma pequena empresa do ramo. A empresa tinha um bom retorno, tanto que Dominique conseguiu comprar seu próprio carro com o dinheiro do seu trabalho. David Flanagan nasceu no dia 11 de março de 2003 e, diferente das outras vítimas, já tinha passado por sérias dificuldades na infância. Seus pais biológicos eram viciados em drogas e eles e suas 2 irmãs viviam em péssimas condições. Quando David tinha 6 anos, ele e as irmãs foram adotados pelo casal Scott e Jamie Flanagan. Posteriormente, ele foi descrito como um menino muito inteligente e que jogava no time de futebol americano da escola. Seu sonho era abrir uma barbearia da cidade. Mackenzie e Dominique se conheceram em uma festa e começaram um relacionamento em 2021. Muitas pessoas até estranharam aquele namoro, uma vez que ela era aquele estereótipo de mean girl e ele era um cara inteligente e reservado. Apesar das diferenças, eles se davam muito bem. Inclusive, os pais da Mackenzie gostavam muito de Dominique por terem notado que a filha tinha ficado mais calma após o início do relacionamento. Entretanto, a personalidade dela começou a dificultar as coisas. Os dois brigavam muito, terminavam e voltavam várias vezes. A família do Dominique foi começando a notar que a Mackenzie era uma figura dominante na relação e que praticamente mandava no Dominique. E ele, como uma pessoa que não gostava de discussão, geralmente sentava e fazia tudo o que ela queria. Mackenzie chegou a morar por algum tempo na casa dos Russo e esses comportamentos aconteciam diante de outros membros da família. A mãe de Dominique, Christine, presenciou diversas brigas entre os dois, inclusive com ameaças da parte de Mackenzie. Posteriormente, ela passou a fazer escândalos quando eles brigavam, mesmo em público, chegando a agredi-lo fisicamente com tapas e empurrões. Algumas semanas antes do acidente, um amigo de Dominique recebeu uma ligação de Christine pedindo para que ela fosse buscar seu filho, que estava junto com Mackenzie. Os dois teriam discutido e ela, enquanto estava dirigindo, começou a andar em alta velocidade e ameaçou bater o carro. Esse amigo, inclusive, ouviu essa ameaça enquanto ele estava conversando com Dominique. Cansado da situação, Dominique teria pedido um tempo para Mackenzie, o que deixou ela completamente fora de si. Ela passou a assediar ele pelas redes sociais através de telefonemas, mensagens de texto. Quando ele bloqueou ela e mudou de telefone, ela passou a fazer isso presencialmente, inclusive indo até a casa da família. Com medo, Dominique passou a gravar esses assédios. Em um dos vídeos, Mackenzie bate incessantemente na porta da casa dos Russo enquanto profere diversas ofensas e ameaças. Em um momento, ela diz: "Você vai abrir essa porta agora ou vai haver um problema sério aqui." Em outro, ela diz: "Dom, eu vou te dar mais 1 segundo ou eu vou riscar o seu carro." Are you fucking serious? What's up? What's up?
Cerca de um mês antes do acidente, Marquise procurou Dominique e disse estar arrependida do que tinha feito. Nessa época, ela passou a se portar de uma maneira um pouco melhor e pediu ajuda para ele com os estudos e para poder escolher uma universidade. Pouco tempo depois, os dois acabaram reatando o namoro. Um dos irmãos de Dominique, Angelo, disse para ele não voltar com ela, pois ela era uma pessoa muito tóxica e provavelmente logo voltaria a agir de forma impulsiva e agressiva como ela sempre fazia antes. Mas o Dominique, que ainda gostava dela, disse que ela estava melhor e agora o relacionamento deles daria certo. Como é de praxe em casos como esse, as autoridades começaram a investigação para entender o que tinha causado o acidente. Eles iniciaram entrevistando a própria Marquise, que alegou ter tido um apagão no volante e não conseguia se lembrar do que tinha acontecido. Naquele dia, ela era a única do carro que usava cinto de segurança. As pessoas que estavam na festa, que eles estavam antes, alegaram que naquela noite não houve nenhuma briga entre Marquise e Dominique, mas eles teriam consumido bebidas e fumado maconha, mesmo Marquise sabendo que ela iria dirigir depois. Segundo os resultados do exame de sangue, foi encontrado um alto índice de THC e a substância da maconha que causa os efeitos alucinógenos. Os dois decidiram ir embora perto das 6 da manhã, e foi aí que o amigo do casal, David Flanagan, pediu uma carona por morar próximo da casa do Dominique. Marquise negou a carona dizendo que o casal iria fazer outra coisa, mas o Dominique insistiu que eles poderiam levar o David em casa primeiro. Parte do trajeto foi gravado por câmeras de segurança. No primeiro vídeo, o carro estava em velocidade normal, inclusive é possível ver a Marquise dando seta antes de virar. Ao entrar na rua do acidente, o veículo ganha muita velocidade antes de bater. O veículo da Marquise era um Toyota Camry que tinha um dispositivo parecido com a caixa preta de um avião, que guardava todos os movimentos que o carro fazia. Através da perícia, foi constatado que no momento do acidente ela estava dirigindo a mais de 160 km por hora e que o pedal do acelerador estava totalmente pressionado para baixo e o pedal do freio ou freio de mão não foram acionados nenhuma vez. Talvez o registro mais importante tenha sido de que o carro foi virado para a direita perto do acidente, ou seja, por algum motivo o carro foi jogado contra o prédio. As autoridades também buscaram evidências quanto à localização do celular de Marquise e descobriram que 3 dias antes do acidente ela foi até o local e ficou na região por bastante tempo, uma região que nem sequer ao menos ficava perto da sua casa. A polícia também recebeu fotos, prints e testemunhos de pessoas próximas de que algum tempo após o acidente ela estava tendo atitudes inadequadas para alguém que tinha acabado de perder um namorado e um amigo, demonstrando uma clara falta de remorso, ter matado 2 pessoas e ainda no hospital ela e sua mãe estavam conversando com a agência de Los Angeles para que Marquise iniciasse um curso de modelo. Após sair do hospital, ela também voltou a dirigir e frequentar festas e consumir bebidas alcoólicas. Uma das fotos que a polícia recebeu era de Marquise em um show menos de 3 meses após sair do hospital e ainda estava de cadeira de rodas. Outro fato que chamou a atenção foi a da sua fantasia de Halloween. Ela fez uma festa fantasiada de Swear e Purple Drink, uma bebida que mistura refrigerante, álcool e xarope para tosse. Ela é potencialmente perigosa porque já mistura cadeína, que é um analgésico, com prometazina, que é um antialérgico, e em altas dosagens os dois causam efeito de euforia, que é potencializado pelo álcool. No dia 4 de novembro de 2022, Marquise foi presa sob 18 acusações diferentes, incluindo homicídio agravado, agressão, conduta perigosa e posse de drogas, já que foram encontrados cogumelos alucinógenos dentro do seu carro. Além disso, ela também foi acusada de vandalismo e invasão de propriedade por ter invadido a igreja no dia 19 de julho de 2022. Embora detalhes desse outro crime não tenham sido divulgados, foi estipulada uma fiança de $500 mil e ela foi mantida sob custódia em uma instituição juvenil. Em março de 2023, começaram as primeiras movimentações do processo. E apesar dela ser menor de idade na época do acidente, ela já era de maior e foi decidido que seria julgada como adulto. Foi proposto um acordo, mas ela garantiu que era inocente e não aceitou. O julgamento em si começou em agosto de 2023 e não houve júri. Segundo a tese da promotoria, Marquise, com medo de ser abandonada definitivamente pelo Dominique, que é o seu namorado, arquitetou um plano para matar o namorado, fazendo com que tudo parecesse um acidente grave. Ela escolheu o local antecipadamente e foi lá se familiarizar 3 dias antes, o que indicava premeditação. Nesse cenário, ela poderia também ter tentado se matar, mas acabou sobrevivendo. O fato dela ter continuado frequentando festas após o acidente mostrou uma falta de remorso pelo que ela tinha feito. A defesa insistiu que, apesar do histórico de violência e ameaça, tudo não tinha passado de um acidente. Marquise teria apagado, o peso teria feito ela afundar o pé no acelerador e o carro perdeu o controle. O advogado dela também alegou que ela sobreviveu por estar usando o cinto de segurança, diferente das outras vítimas. Ele também disse que Marquise não era suicida e não tinha histórico de transtornos mentais. A defesa chamou a mãe da Marquise para testemunhar. Ela disse que acreditava que o acidente foi causado por um mal-estar repentino, já que a Marquise sofria de uma condição chamada síndrome postural ortostática taquicardizante, que causa um aumento de batimentos cardíacos, tonturas e desmaios. Entretanto, a prova
própria Mackenzie negou que sofreu de qualquer condição médica enquanto ela tirava sua habilitação, e a defesa não conseguiu provar que ela realmente tinha essa síndrome. Também foram exibidos fotos e alguns vídeos do TikTok que mostravam um comportamento irresponsável dela antes e depois do acidente. Em um dos vídeos depois do acidente, ela posava enquanto aparecia a legenda: "Eu sou uma dessas garotas que pode usar muitas drogas e não morrer." I'm not even cool. I'm just one of those girls that can do a lot of drugs and not die. Como o caso não havia júri, a juíza do caso, Nancy Margaret Russo, que apesar de ter um sobrenome russo, ela não tinha nenhum parentesco com Dominique, é quem decidiria se a Mackenzie era culpada ou inocente. A juíza declarou que o vídeo do acidente seria a maior prova de que Mackenzie conscientemente acelerou o carro a fim de matar os ocupantes. Inclusive, chamou a direção dela de inferno sobre rodas e considerou ela culpada de homicídio. Uma semana depois, no dia da sentença, as mães e os irmãos do Dominic e do Davon leram declarações sobre a perda de seus entes queridos. Quem também fez a declaração foi a Natalie, a mãe da Mackenzie. Essa declaração chamou muita atenção porque ela comentou ponto a ponto todos os questionamentos sobre o comportamento problemático da filha após o acidente. Segundo ela, a filha não era uma assassina e só tinha voltado para as festas porque ela insistiu que a Mackenzie precisava se divertir um pouco. Ela falou tanto sobre a Mackenzie e sobre como ela não era culpada e que a própria juíza disse: "Eu estou aqui ouvindo muito sobre a sua filha e não sobre as duas vítimas." E lembrou ela de que aquele momento era destinado a uma declaração de impacto sobre as vítimas e não uma apelação de condenação. Por fim, a própria Mackenzie pediu desculpas, disse que amava seu namorado e seu amigo e agradeceria o suporte que sua família tinha lhe dado. No fim, a juíza condenou a Mackenzie Shirley à prisão perpétua, com possibilidade de condicional em 15 anos. Ela foi levada para fora do tribunal sob gritos dos seus pais dizendo: "Você é inocente." Apesar das redes sociais da Mackenzie terem sido deletadas, muitas coisas foram printadas e expostas, principalmente pelas pessoas que conheciam as vítimas. Chamou a atenção que a mãe, a Natalie, a mãe da Mackenzie, curtia e comentava tudo o que ela postava, inclusive consumindo álcool e drogas. Após o julgamento, o pai de Dominic, o Frank, disse que não gostaria de ver a Mackenzie passar toda a vida atrás das grades. Uma coisa triste aconteceu ainda antes do julgamento: a lápide do Dominic, que estava servindo como uma espécie de memorial onde as pessoas colocavam flores, cartas e outros objetos, acabou pegando fogo. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas a teoria mais aceita é que o acidente aconteceu por causa das velas que foram deixadas no local. A irmã do Dominic criou uma vaquinha para ajudar dinheiro para restaurar o local. A condenação de Mackenzie à prisão perpétua trouxe a resposta legal, mas não apaga o vazio deixado nas famílias das vítimas. E o que você pensa sobre a sentença dada a Mackenzie Shirley? Se esse conteúdo fez você refletir, deixe seu like, inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Casos Sem Fim.